Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo define operação para ter Rafinha Alcântara depois do desejo do jogador. Foi confirmado definição super quente, Flamengo decide se vai vender titular de Tite. Vazou interesse confirmado hoje. Flamengo decide trazer Alex Sandro de imediato e Tite pode vibrar com trunfo. Flamengo acaba com mistério e define futuro de Varela. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Enquanto apenas o uruguaio Nicolás de la Cruz foi contratado de maneira oficial, jogadores como o goleiro Santos tiveram suas saídas consumadas. O meio-campista Everton Ribeiro está indo para o Bahia. Além do ex-camisa 7 do Mengão, o clube baiano também passou a demonstrar grande interesse em Gabigol. Vale lembrar que outros jogadores também estiveram no foco, como é o caso do Gerson, Arrascaeta e Pedro, que chegaram a interessar o futebol árabe. O Thiago Maia e o Mateuzinho também viram seus nomes como possíveis alvos para uma saída. Outro jogador que virou alvo foi o zagueiro Léo Pereira. O clube carioca recebeu contato do Olympiacos da Grécia para que o defensor de 27 anos vá jogar com o Rodinei na equipe europeia. Sendo assim, o Flamengo acabou finalmente tomando uma decisão se vai negociar o Léo Pereira ou não. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a resposta é que não vai negociar. Portanto, ele irá continuar no Flamengo em 2024. A informação é que a diretoria do Flamengo deixou bem claro ao clube grego que não tem interesse de vender o jogador. Isso acontece porque o defensor faz parte dos planos do Tite para 2024. Vale lembrar que o Léo Pereira terminou o ano passado como titular, formando dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Ele segue nos planos do Flamengo, mesmo com interesse em Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O All Sports ele publicou em dezembro que o zagueiro tem interesse em atuar na Europa, mas isso não deve acontecer nesse momento. É bom frisar que ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. O Léo Pereira ele chegou ao Flamengo em 2020, vindo do Atlético Paranaense por 34,2 milhões de reais. O valor engloba custos de operação, luvas e comissões. O zagueiro paranaense conquistou 10 títulos pelo Flamengo, 2 campeonatos carioca, 2020 e 2021, 2 taças Guanabara, 20 e 21, uma Copa do Brasil 2022, 2 Supercopas do Brasil 20 e 21, uma Recopa Sul-Americana 2020, um Campeonato Brasileiro 2020 e uma Copa Libertadores da América 2022. Além do Flamengo e do Atlético Paranaense, o Léo Pereira já jogou pelo Guaratinguetá, Náutico e Orlando City, dos Estados Unidos. Nas 3 equipes, ele jogou por empréstimos do clube paranaense entre os anos de 2015 e 2017. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo fez bem em não vender o Léo Pereira agora? Coloca aí! O Independiente da Argentina tem Guilherme Varela como principal foco para a lateral direita em 2024 e está buscando maneiras de conseguir a sua contratação. O clube argentino tem observado alguns nomes no futebol brasileiro visando a próxima temporada. No São Paulo, por exemplo, ele já sondou as situações de Alan Franco e Gabriel Neves, mas ainda não teve nenhum tipo de sucesso. De acordo com o perfil Analytics Independiente, o jogador tem o perfil que agrada a diretoria argentina, principalmente por ser um jogador de nível de seleção. Segundo os veículos argentinos, existe uma grande possibilidade na janela que se abre nesse mês de janeiro. Entretanto, não vai ser bem assim que deve acontecer, já que o jogador faz parte dos planos do Tite. O Varela recebe no Flamengo um salário acima dos padrões de outras equipes do futebol sul-americano. Com passagens pelo futebol europeu, ele teria que baixar consideravelmente os seus salários para poder jogar lá no Independiente. Além disso, o técnico Tite gosta do futebol do jogador e promete dar chances a ele nessa temporada. O Flamengo quer negociar um dos 3 laterais direitos que tem no seu elenco.
mas a tendência mesmo é de que realmente seja um dos jogadores revelados nas categorias de base do clube, ou Wesley ou Mateuzinho. O principal nome para deixar a Gávea é do Mateuzinho. Inclusive, o Flamengo aceitou uma oferta de 21 milhões de reais pelo jogador, mas o lateral acabou recusando a se transferir para o Red Bull Bragantino. O Flamengo acertou a permanência definitiva do lateral direito uruguaio Guilherme Varela em pronunciamento nas redes sociais no início desse ano, revelando seu novo tempo de contrato. Aspas, Flamengo e Guilherme Varela assinaram um pré-contrato de trabalho. O lateral uruguaio segue no mais querido até 31 de dezembro de 2025. Fecha aspas, publicou o perfil oficial do Flamengo. Pagando somente os salários, Flamengo define operação para ter Rafinha Alcântara. A diretoria do Flamengo continua de olho no Rafinha Alcântara. O rubro-negro de coração e com passagens pelo Barcelona da Espanha e o PSG da França, ele gostaria muito de jogar no Flamengo, mas isso pode acontecer somente em julho. Aos 30 anos, o Rafinha Alcântara está atualmente no Al Arabi do Catar e é visto como uma das estrelas do futebol por lá, mas já avisou que não vai continuar no clube quando terminar o seu contrato no meio do ano. O meio-campista afirmou, aspas, eu quero jogar no Flamengo, fecha aspas. A diretoria gosta muito do nome, mas não vai fazer esforços por agora. A expectativa é ver como o elenco se desenrola até o meio da temporada, para entender a necessidade de mais um meia ou não. A partir disso, fazer uma proposta para o Rafinha. O meio-campista chegou ao futebol do Catar em setembro de 2022. O Rafinha tem contrato com o Al Arabi até junho de 2024 e pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro. Embora esteja no Oriente Médio, o brasileiro tem passagens por grandes clubes da Europa, como é o caso do Barcelona e do PSG, que sempre dificultou as conversas com o Flamengo, nas vezes em que o mais querido buscou contratá-lo. Criado na base do Barcelona, o Rafinha Alcântara marcou 12 gols em 90 jogos pela equipe de Barcelona e tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e é também espanhol. Ele ainda passou por um empréstimo para a Inter de Milão, da Itália, Celta de Vigo, da Espanha e o próprio PSG. O time francês comprou o meia em 2020, mas também não conseguiu destaque lá na França. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Rafinha Alcântara? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado. O Flamengo está buscando outras opções para o seu plantel. Nomes como Matias Vinha, Léo Ortiz, Juninho Capixaba e Evander estão sendo sondados, mas outro jogador apareceu por aí, o lateral esquerdo Alex Sandro. Vale frisar que, como seu contrato com a Juventus da Itália vai somente até o meio do ano, seu nome já havia sido sondado em algumas equipes, mas ninguém tomou a iniciativa de buscá-lo. Tanto que, mesmo podendo contar com o jogador de forma gratuita, daqui a 6 meses, o Flamengo optou por ir atrás do Vinha e do Juninho Capixaba, justamente pela necessidade do elenco com a aposentadoria do Felipe Luiz. Além disso, prestes a completar 33 anos, a idade do jogador também era uma questão, até pelo mais querido estar tentando rejuvenescer o seu plantel, como a própria saída do Everton Ribeiro escancara essa vontade de renovação. Todavia, a necessidade da posição e o ótimo relacionamento do Alex Sandro com o Tite, que vem desde os tempos da seleção brasileira, fizeram o Flamengo mudar de ideia e resolver negociar. A informação é do jornalista Júlio Miguel Neto. Dito isso, vale destacar que, como a Juventus ainda não sinalizou com a possibilidade de uma renovação, a tendência é que o jogador deixe a Vecchia Signora, mesmo se não acertar com o Flamengo. Até por isso,
de olho na oportunidade de contar com um atleta que atua há mais de 10 anos na Europa e foi titular na última Copa do Mundo, o Flamengo analisa a possibilidade de convencer os italianos a liberarem o jogador de imediato por uma compensação financeira. Isso é, com as negociações por Vinha e Capixaba esfriando, o Flamengo pode mudar o alvo e apostar alto. Vale destacar também que, caso as tratativas para a liberação imediata não avancem, nada impede que o jogador assine aí um pré-contrato com o Flamengo. Aí eu te pergunto, o Alexandro seria uma boa contratação para o Mengão? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!